Bom, a casuística que eu vou falar agora é sobre o Haroldo Westendorf. Ele é um piloto privado, tá, empresário do setor de arroz, e desde os 19 anos de idade pilotava aviões de pequeno porte. Foi bicampeão brasileiro de acrobacia. Bom, o passatempo dele sempre foi nos fins de semana, domingos, pilotar avião ali pela Lagoa dos Patos, aquela região de Pelotas, em torno de lá. Bom, esse evento que eu vou contar já foi passado na RBS, tá? Relatou um documentário bastante extenso. Ele também fez uma apresentação num evento internacional de ufologia e até aqui em Porto Alegre, junto com um evento proporcionado pelo Gaidu. Bom, como é que foi a ocorrência dele? Um domingo de manhã, ele saiu para, como de sempre, fazer um voo ali pela Lagoa dos Patos. E ele, às 10h30 da manhã, ele observou uma nave gigante, tamanho absurdamente grande, de 400 metros mais ou menos. E ele era uma pessoa bastante cética. Chegou perto para ver o que era aquilo. Aí começou a sobrevoar ao redor e detectou que realmente era uma nave que havia em cima da Lagoa dos Patos. Passou um rádio para o pessoal do aeroporto de Pelotas, comunicando aos colegas: olha, estou vendo uma nave gigante aqui, estou ao redor dela, vocês conseguem visualmente vê-la? O pessoal saiu para fora, inicialmente não conseguiu ver, aí ele começou a falar a posição que ele estava, o pessoal olhou e realmente viram aquilo ali. Também, neste mesmo momento, ele entrou em contrato com o Siddhartha, que é lá de Curitiba, que faz o controle dos voos, perguntando para eles, deu as coordenadas, perguntou a eles se eles viam algum sinal que não era um objeto normal de avião comercial ou avião de passeio. O pessoal confirmou, sim, no radar aparecia isso. Foi bastante interessante porque a nave estava em uma altitude relativamente baixa, era 5.500 pés, que equivale a 1.800 metros, e andava a uma velocidade bastante lenta, assim, quase que parada a nave. Isso oportunizou ele para ele fazer várias evoluções. Ficou durante 30 minutos fazendo evoluções ao redor dessa nave, pesquisando, olhando e vendo. O que ele encontrou nessa nave? Era uma forma piramidal, tinha 8 lados essa nave, tá, com gomos salientando as janelas. E a cor dela era marrom, tipo um marrom ferrugem. E na parte de baixo era toda fechada, a parte lateral tinha essas janelas, e na parte superior havia um circular, um buraco, que ele não conseguiu ver o que tinha dentro, mas tinha um buraco. Aí sobrevoou, continuou sobrevoando, e o que aconteceu? Ele tinha um intuito de verificar exatamente o que era aquilo, se mais pessoas conseguiam ver o que ele estava vendo, reunir pessoal. Bom, o que aconteceu com essa nave? Essa nave começou a soltar pela parte de cima bastante esferas ou naves menores, uma quantidade de entre 40 e 50 que foram se espalhando pelos lados. Ele achou super interessante isso, mas essas naves menores, essas sondas, saíram com uma velocidade muito rápida, na qual ele não conseguiu acompanhar com o avião dele. Bom, então o que aconteceu? Essa nave grande começou a se deslocar em direção ao oceano, uma rapidez um pouco maior essa nave foi, e ele acompanhando ela também. Em dado momento, essa nave disparou para cima com uma velocidade quase que não pode se acompanhar a olho nu, e sumiu essa nave. Retornando, falou com o pessoal lá do aeroporto. Ele não conseguiu fotografar e nem filmar, mas o pessoal do aeroporto, como eu havia dito antes, verificou a existência, e o Siddhartha também. Foi um dos casos mais interessantes que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Posteriormente, ele apresentou na RBS um documentário super interessante e não escreveu o livro. O Haroldo hoje em dia mora em Florianópolis. Ele não é ufólogo, não é pesquisador, ele acha o assunto interessante, mas não faz mais divulgação, não procurou fazer um livro e está mais vivendo tranquilo numa praia e não pesquisa mais sobre o assunto, e também não houve mais aparições, não houve mais eventos, e foi só esse caso. Bom, a próxima casuística ocorrida no Rio Grande do Sul, que bastante relevância também, ocorreu na cidade de Santo Ângelo, com Arno Dresch.
ele era gerente de um frigorífico. E como é que foi o caso dele? O caso dele até teve bastante repercussão e no History Channel teve filmagem e apresentação a nível internacional, no Brasil, enfim, é bastante difundido. Essa ocorrência foi em 25 de fevereiro de 1997. Se iniciou às 4 horas da madrugada. Ele mora num sítio e ele viu algum barulho, né, no mês de fevereiro, amanhece cedo. Ele foi verificar, estava começando a clarear o dia, às 4 e pouco, e verificou que na plantação de milho, que ele tem nos fundos da casa dele, havia vários círculos bastante definidos e muito bem montados, esses círculos, esses desenhos. E o vizinho dele, vindo aquele barulho, que ele se movimentando, também era uma coisa que ele não fazia rotineiramente no milho de manhã, o vizinho foi lá, apareceu e perguntou para ele o que tinha ocorrido. Ele mostrou para o vizinho esses círculos, e eles também viram pegadas, passos que era de 1 metro de distância a cada pegada. E interessante que só tinha 3 dedos nessa marca no solo. Conversaram, acharam bastante diferente aquilo, mas ficou só nisso o assunto. Ele voltou para casa e de manhã cedo foi trabalhar no frigorífico, como ele fazia todos os dias. Nem comentou com os colegas dele, começou a trabalhar e se dedicou ao assunto. Aí o que aconteceu? Ao cair da tarde, já no final do expediente, a Solange, assistente dele, no escritório lá no frigorífico, a funcionária insistiu para eles assim, chamou: está acontecendo uma coisa interessantíssima lá fora, tem 3 naves que estão em cima do frigorífico. E ele disse: deixa de brincadeira. Ela insistiu, aí ele foi lá embaixo, olhou e viu que tinha 3 naves circulares, em torno de 30 metros de diâmetro, parada em cima do frigorífico. Outros funcionários viram aquele movimento, começaram também a sair do frigorífico para ver o que estava acontecendo em cima. Fora outras pessoas que moravam ao redor do frigorífico também. Então houve um grande número de pessoas que puderam observar esse avistamento. Bom, essa nave, que era cor cinza, sabe, e ela estava de baixíssima altitude, quase batendo nas árvores, tá? Fez algumas revoluções, muito lenta, e levantou e foi embora, desapareceu. O que ocorreu? E a partir desse momento, na cidade de Santo Ângelo, houve várias ocorrências de avistamentos, não tão expressivos como esse, e outros fatos interessantes que ocorreram na cidade, tais como um cidadão da cidade, ele viu na frente dele, apareceu um ser que parecia até o Astaxiran, conversou com ele telepaticamente. Ele ficou bastante assustado com aquilo e não quis prosseguir o diálogo porque estava muito nervoso e assustado com o que estava ocorrendo. Este ser desapareceu. Poucos dias depois começou a aparecer uma série de problemas, tanto mental como motor e na pele. Ele procurou o médico disse que não sabia o que tinha ocorrido, parecia uma queimadura, mas não apresentava sinais de queimadura. Ele estava bastante agitado, nervoso. Foi um psicólogo disse que isso aí poderia ser função de alguma alucinação, alguma coisa que tinha ocorrido com ele, mas tinha certeza absoluta que tinha visto esse ser. Foi feito vários trabalhos médicos em cima para ver se curava esses problemas, não conseguiu. Aí ele consultou o pessoal espírita. Aí um colega nosso espírita orientou ele que ele estava extremamente carregado de energia, que aquele ser carregou ele de energia. E aconselhou ele para tirar os sapatos, botar os pés do chão, que ia levar para a terra, para a Gaia, as energias, ou seja, a terra ia absorver esse excesso de energia no corpo dele. Assim ele fez. E realmente deu certo esse procedimento. Porém, ele se mudou da cidade de Santo Ângelo porque não estava gostando mais da maneira que as pessoas olhavam ele, seus familiares, os filhos, os amigos dos filhos falavam esse assunto. Hoje em dia não se sabe mais aonde está morando essa pessoa. Bom, o próximo caso é sobre o Antônio Nelson Tasca. Ele foi professor, escriturário, foi locutor de rádio, trabalhou como revisor em jornal
e foi funcionário público. Ele é nascido em Garibaldi e o livro que foi escrito através do caso dele é Um Homem Marcado por ETs. Quando é que foi a ocorrência dele? A ocorrência dele foi dia 14 de dezembro de 1983, a 1h da madrugada, na cidade de Chapecó, que ela é divisa Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o interessante é que os eventos que eu falei para vocês, Sarandi, que é bem próximo de Passo Fundo, tem um outro, Santo Ângelo, que é uma região das Missões também, que não é tão longe assim, e Pelotas, na Lagoa dos Patos, que fica um pouco mais ao sul. Bom, vamos então ao caso. Essa ocorrência é uma nave de alumínio inteira, mais ou menos em torno dos 30, 40 metros, tá? De diâmetro, de cor metálica, e sem nenhum parafuso, sem nenhum rebite, sem nenhuma costura, sem nenhuma solda. Como é que ocorreu? Ele estava numa estrada do interior, ele tinha visitado os amigos, já estava retornando de madrugada para casa, quando deparou com uma nave em cima do carro dele. O carro dele começou a apresentar problemas de motor, problema de luz, aí ele achou que o carro estava com defeito. Desceu do carro, viu essa nave. A nave parou, aí veio uma esteira, ele embarcou subiu nessa esteira, entrou nessa nave. Era totalmente escura e muito gélida, e qual gerou um medo. Ele se sentiu como se estivesse dentro de um túmulo, pensou até que ele tinha morrido, não estava mais vivo, e achou que era uma passagem que estava ocorrendo com ele. Começou depois a tocar no seu corpo, nos pés, no cabelo, na cabeça, e sentiu, disse, bom, eu ainda estou vivo, mas que sensação incrível que está acontecendo comigo. Posteriormente, apareceu, depois de alguns, ele não sabe descrever se é horas ou minutos, que quando a pessoa está numa sensação angustiante dessa, a gente não sabe marcar o tempo. Mas enfim, apareceu uma moça, uma mulher de 1,20 m de altura, de cabelos claros, de feições muito lindas, que começou a se comunicar com ele. Quando ela falava, ele disse que parecia um grunhido de cachorro, de tão estranho que ela falava. Aí viu que não tinham condições de se comunicar verbalmente. Então começaram a fazer um contato mental um com o outro. Ela deu as boas-vindas a eles, disse que estavam ali para fazer uma experiência com ele, experiência do corpo dele, da genética dele e da pessoa dele. Levaram ele para uma sala ao lado, que ele disse que deve ter em torno de mais ou menos uns 5, 6 metros quadrados. Deitaram ele numa maca, que ele parecia que ele estava afundando um pouco nessa maca, e ele não conseguia se mexer. Veio 3 seres bem mais altos que essa mulher que recebeu. Esses 3 seres com equipamentos, agulhas, começaram a retirar tecido dele, começaram a examinar ele se sentiu mal. Ele mentalmente tentava sair daquela posição, não conseguia se mexer. Ele estava praticamente imobilizado naquela situação. Devolveram ele foi para um quarto, e neste quarto ele recebeu essa mulher. Essa mulher veio conversar com ele, e ele sentiu uma atração incrível, uma sensação indescritível, que ele nunca sentiu por nenhuma mulher aqui no mundo, enfim, coisa completamente diferente. E eles tiveram um relacionamento. E ela disse que queria ter filho deles para fazer uma experiência, para ver como é que seria esse ser híbrido entre pessoas do planeta dele e do planeta dela. Bom, ele se sentiu bastante incomodado com isso, mas ele acabou aceitando. O interessante é que, alguns anos depois, ele foi novamente contatado e teve a oportunidade de ver os seus filhos. Ele não conversou muito com eles, mas simplesmente olhou e viu que eram seus filhos, e ele sentiu que eram os filhos daqueles seres jovens que estavam olhando a eles. E nessa transmissão de contato, falaram para ele que eles estavam bem, e que estava tudo tranquilo, e que ele é o pai deles. Bom, voltando à nave, eles fizeram uma apresentação para eles nessa nave sobre o que eles queriam deixar uma mensagem importante. Qual é essa mensagem?
era desativar as armas nucleares, que isso aí podia ter um problema, abolir as dominações políticas e cuidar muito do controle populacional da Terra, porque a Terra estava com muitos habitantes. E que uma missão da Terra seria procurar colonizar outros planetas, a necessidade de expandir a sobrevivência do ser humano em outros planetas, em viagens espaciais e esse tipo de transferência de pessoas daqui para lá. Bom, ele também verificou, o pessoal mostrou para ele, que haviam várias naves que entravam e saíam aqui da Terra, principalmente nos oceanos e mais ainda no Oceano Atlântico. Ele viu que era um movimento bastante grande, e assim como dentro da Terra. Talvez seja Terra Oca ou alguma estação subterrânea dessas naves. Ele ficou bastante impressionado com o que mostraram para ele. Bom, o que aconteceu com o Tasca? O Tasca, depois disso, retornou, deixaram ele num gramado bem ao lado do carro que ele estava, bem do lado do carro que ele estava. Ele acordou, entrou no carro dele, e alguns defeitos que o mecânico que tinha o carro dele, que era um carro velhinho, estava totalmente perfeito, isso que ele notou. Bom, voltando à cidade, ele conversou com os familiares e foi observado que tinha umas marcas bastante intensas nas suas costas, uma espécie de queimadura, uma arranhadura. Procurou o médico olhou e disse que não tinha nenhum conhecimento daquele tipo de marca que ele teve. Bom, essas marcas ele levou para o resto da vida. Escreveu um livro com a ajuda de algumas pessoas, e esse livro foi publicado na Alemanha, foi publicado no Brasil, foi publicado na língua espanhola, foi bastante difundido. Ele teve alguns contatos posteriormente, mas não foi levado para outro lugar, como aconteceu inicialmente. E ele aprendeu bastante sobre a parte de relações com seres de outros planetas, aprendeu a desenvolver a parte mais de sensorial, a parte de telepatia e outras formas mais evoluídas que o homem tem que alcançar. Ele teve um acidente de carro, no qual quase morreu. Ele crê que foi ajudado pelos seres para não ter ocorrido a morte dele. Viveu algum tempo e hoje ele não está mais entre nós. Tem um irmão dele que eventualmente aparece em eventos de ufologia e nos relata outros assuntos ocorridos com o irmão dele, no qual não apresenta no livro.